Oi, gente, vamos lá. Olha só, hoje qual que é o nosso tema? Sinalização de trânsito. Estamos aí agora com o capítulo 7. Vamos falar da sinalização de trânsito, os objetivos dela. Vamos dizer que, para falar mesmo de sinalização de trânsito, para a gente adentrar nisso aí, nós teríamos que falar de uma resolução, a resolução 160. Só que a resolução 160, ela realmente vale a pena para a gente adentrar? Só se a gente realmente fosse fazer o quê? Já tivesse no seu edital, se já tivesse sendo especificado isso para você. Caso contrário, nesse momento, a gente trazer ela, realmente ela é muito, mas ela é muito extensa mesmo. Se você procurar aí no site do denatran.gov.br, você vai ver que a extensão dela é muito grande. Então não vale a pena, neste momento, eu trazer ela toda aqui para vocês. Então nós vamos comentar sim a sinalização de trânsito, mas a sinalização de trânsito que encontra-se no CTB. Vamos falar o quê? Da sinalização, da finalidade, os seus objetivos, basicamente isso. Aí, se no seu edital vier pedindo ela, como a resolução 160, que hoje está no lugar do anexo 2 do CTB, aí a gente entra nela. Vamos lembrar que eu disse que o CTB, dentro da sua composição, tem dois anexos, o anexo 1 e o anexo 2. No anexo 2, este sim deu lugar à resolução 160, aquela que eu já conversei com vocês, e a gente sempre cita aqui e lá. Olha só, gente, então vamos lá, vamos deixar bem claro isso. A sinalização de trânsito a gente encontra onde? No CTB, que é o que nós vamos falar agora, e na resolução 160. Isso está claro? Bom, por exemplo, a resolução 160, ela trouxe para a gente 10 novas placas de regulamentação, que nós não víamos antes. Então você percebe a importância da resolução na nossa vida. Mas, neste momento, a gente deixa quietinho isso por enquanto. A sinalização, ela tem de vários tipos, de várias formas, com vários objetivos e várias finalidades. Vamos começar a falar de que tipo de sinalização. Vamos lá. Bom, eu trouxe para vocês aqui, mostrando neste momento, uma série de sinalizações, mais as sinalizações de regulamentação. A primeira coisa que eu quero que vocês saibam é que ela faz parte das placas verticais. Dentre das placas verticais, nós temos uma classificação de acordo com a função dessas placas. Então, vamos só deixar bem claro isso. A sinalização vertical, ela é classificada de acordo com a sua função. E quais, assim, seriam as funções das sinalizações verticais? Então, nós temos a sinalização de regulamentação, nós temos a sinalização de advertência e nós temos a sinalização de indicação. Então, dentre as placas verticais, nós temos regulamentação, indicação e advertência. Regulamentação, indicação e advertência. Muito importante essa classificação, por quê? Porque o examinador, ele é dono de enrolar isso na sua cabeça. Ele coloca uma função, troca, e você vai ver um pouquinho mais adiante que nós temos que estar muito atentos aos formatos disso aí também. Então, vamos adiante. Vamos falar em relação à placa primeiro, a sinalização de regulamentação. Porque eu sei que as placas verticais, elas são de regulamentação, advertência e indicação, não é? Regulamentação, advertência e indicação, não é isso? Vamos primeiro falar das placas de regulamentação, que são estas, alguns exemplos que eu trouxe para vocês aqui. Então, vou deixar um pouco aqui para vocês livre para a gente conversar. Olha só, a primeira coisa que nós temos que analisar, quais são as finalidades dessas placas de regulamentação? Qual realmente é a finalidade dessas placas? Pessoal, informar o usuário do quê? O que elas buscam? Informar o usuário as condições, proibições, restrições do uso das vias. Esse tipo de placa não dá condição a você fazer o quê?
não dá condição a você apenas ter uma informação. Ela é uma placa que realmente ela é imperativa. Ela diz: siga, vire, proibido, mantenha-se, conserve, ande, retorne. Você percebe que ela é uma placa totalmente imperativa. Ela não dá condição a você contrariar o seu objetivo. Fazer o que ela não manda ou deixar de fazer o que ela te impõe acaba te gerando uma infração de trânsito. Então a gente percebe aí que as placas de regulamentação, ela tem esse caráter de quê? De gerar infração de trânsito, o que não acontece numa placa, por exemplo, de advertência, não acontece, por exemplo, numa placa de indicação. Então, o examinador vem e pergunta para você: quais são as placas que têm característica e que pode gerar uma infração de trânsito? E coloca para você várias placas. Dentre essas placas, vai lá e coloca para você advertência, regulamentação, indicação. Advertência e regulamentação? Advertência apenas? Ou às vezes, apenas regulamentação? E você acha que tem que colocar a resposta às vezes mais completa, quando na verdade é apenas a placa de regulamentação. Por quê? A placa de advertência, o nome já diz. A finalidade é advertir de um potencial risco à frente na via, enquanto a regulamentação, ela vem e tem um mecanismo que impera sobre você. Então aí nós temos uma característica muito forte em relação à placa de regulamentação. Então a gente fecha nessa informação, que se o examinador pede para você qual as placas que geram infração de trânsito ou podem gerar infração de trânsito caso haja sua desobediência, são as placas de regulamentação, que está dentro daquelas placas verticais. Porque nós vimos o quê? Que a sinalização vertical é classificada de acordo com a sua função, não é? E dentro da função nós tínhamos o quê? Regulamentação, advertência e indicação. E a advertência e indicação eu já sei que não vai gerar infração, só me sobrou necessariamente a placa de quê? De regulamentação. Bom, a partir daí a gente tem que ver formas e cores desta placa. Então nós vamos para o geral. O geral que nós temos é o quê? É que são placas circulares, como a gente vê nesse momento. São placas circulares e que têm a possibilidade o quê? De uma restrição ou ainda ela te dá a condição, a permissão de alguma coisa. Olha só, formas e cores. Você vê um caráter, lógico, mais chamativo na cor vermelha. Você vai ver uma restrição também nessa cor vermelha. Mas, Alessiane, como que funciona isso? A cor dela, ou seja, é orla vermelha, mas e o fundo? O fundo de que cor é? Branco? É isso? É isso. Mas e as legendas? De que cor é? Então aí a gente começa agora a ter uma visão de quê? Olha só, essas placas, gente, aqui a gente vai olhar o quê? Ela é obrigação e, acredite, restrição. É obrigação ou restrição. E essas aqui são placas de proibição. Obrigação ou restrição. E essa placa aqui é de proibição. Bom, então, o que nós temos assim dentro dessas placas? O fundo dela, que cor? É cor branco. Símbolo, preto. Nós temos a tarja vermelha, como já é claro e já é evidente. Aí nós temos essas orlas vermelhas, que vocês veem nesse momento. E nós temos também letras pretas. Nós estamos falando aí de uma regra geral. Por quê? Porque nós temos sim a possibilidade da sua exceção. Mas como seria esta condição de exceção? Nós temos aqui, quanto ao formato, duas exceções. Eu vou tirar aqui por enquanto para passar uma primeira informação para você. Quanto ao formato, nós temos duas exceções. Eu vou falar da primeira. A primeira é a placa de dê a preferência. Alessiane, você vai explicar todas as placas para nós? Vai passar uma por uma? Não. Porque as placas, ou seja, é você olhar para ela e simplesmente o nome dela está lá. Eu estou falando para vocês quanto ao formato, quanto às cores, as exceções e o que elas significam.
Agora, quanto à placa de dê a preferência, você percebe que ela também tem lá a cor, a borda, a orla vermelha, o fundo é branco. Não tem necessidade do quê? Não tem necessidade de nós termos um símbolo preto. Mas você percebe o quê? A forma diferente, mas a cor predomina. A cor é igual a que eu acabei de falar para você das outras. Agora, nós temos uma que além de a cor, aliás, além da forma ser diferente, ela também vai ter uma diferenciação na cor. Então você percebe que qual é a regra? A regra é aquela que é circular com aquelas cores que eu passei para vocês. Aí nós ainda temos duas que vai fugir a regra quanto à forma. Fugiu a regra quanto à forma. Mas nós temos uma que além de fugir a regra quanto à forma, ela também foge a regra quanto à cor. Por quê? Porque o fundo dela é vermelho, o que as outras placas de regulamentação não têm. E o símbolo dela não vai ser preto, vai ser branco. Então você percebe que nós temos esta coloração diferente na placa de parada obrigatória. Você não pode confundir esta placa de parada obrigatória com uma placa de pare que existe na advertência. Porque esta placa de parada obrigatória, ela te impõe uma parada obrigatória neste exato momento e aqui. Aquela placa de parada que existe lá na placa de advertência, escrito pare, onde você verá um quadrado, símbolo, um quadrado, num formato deitado, mas um quadrado, ela diz que existirá uma parada obrigatória à frente. Essa diz pare. Aqui, parada obrigatória. Aqui ela diz, você vai parar. Lembra que eu falava lá atrás? Isso aqui é uma imposição, é imperativo. Faça, obedeça. Tanto é que nós temos multa correlata à desobediência dessa placa de parada obrigatória. Olha só, avançar o sinal vermelho do semáforo ou de parada obrigatória, você tem uma infração gravíssima com a penalidade de multa. Então, nós temos infração correlata ao desrespeito a essa placa ou ainda ao semáforo, que é como se fosse o que desrespeitar também uma placa de parada obrigatória. Seria similar ao mesmo efeito e à mesma conduta. Bom, vamos deixar as placas de regulamentação para lá. E, assim, só para a gente fechar, para deixar bem claro aqui, esta placa aqui, tá? O fundo vermelho, orla interna branca, orla externa vermelha e letras brancas. Fechou. Dê a preferência. Fundo branco, orla vermelha. Ponto. Fechou. Ok? Uma coisa muito importante, só que eu quero que vocês entendam aqui, a gente não pode esquecer em hipótese alguma. Essas duas placas aqui, diferente daquelas outras, quais são as outras? As formato redondo, elas não admitem que se acrescente informação complementar ao sinal delas. Ou seja, elas não podem ser inseridas dentro de uma outra placa maior. Aquelas outras pode ter uma placa e uma informação a mais. Ela pode estar inserida dentro de uma outra placa. Essa aqui, por ter formato diferente, tem razão de ter formatos diferentes. Até por observação a longa distância de outros pontos que se observe a finalidade delas. Então, elas não vão permitir informação complementar, nem a dê a preferência e também a parada obrigatória. Então, isso a gente deixou bem esclarecido nesse momento e cuidado, isso aí para efeitos de prova. Bom, já a sinalização de advertência, que é a próxima que nós vamos ver. Sinalização de advertência, qual é a regra? Gente, a regra é que nós vamos ter um formato quadrado nela. O professor não esticou muito para lá e para cá, né? Mas é quadrado, são 4 lados iguais mesmo. Então, olha só, a finalidade das placas de advertência é alertar os usuários da via o quê? Para a condição de potencial risco, perigo e indicando a natureza desses riscos à frente na via. Bom, formas e cores dessas placas. Está evidente, vamos discutir isso. Fundo amarelo, símbolo preto, orla interna preta, orla externa amarela, legenda preta, ou seja,
tudo que está aí e a gente não tem o que discutir. Às vezes algumas pessoas me perguntam assim, mas Aliciane, vamos imaginar que por alguma razão aconteceu de a placa não ter cor e por alguma razão tinha o mesmo símbolo interno. Mas como pode ter o mesmo símbolo interno, gente? Tem placa que tem esse mesmo símbolo aqui, ó. Nessa aqui, na amarela e dentro do vermelho também. Tem mesmo símbolo interno, igualzinho. Aí você fala, mas e aí se não tiver cor a placa, como que eu vou saber? Ou seja, você já tem a informação agora, pelo tudo que a gente falou, você já tem a informação agora que você reconhece a placa pela forma. Pela forma você vai saber se é uma placa de regulamentação ou você vai saber se é uma placa de advertência. Bom, como nas placas de regulamentação nós temos algumas exceções quanto ao formato, na placa de advertência nós também temos formatos também diferentes. Nós temos, dentro da advertência, a placa sentido único, sentido duplo e Cruz de Santo André. Então nós vamos perceber nestes formatos aí. Lembrando que as placas de advertência não geram multa. Por que não geram multa? Porque não tem e não são de natureza impositiva e não são de natureza imperativa. Logo, não pode o quê? Gerar nenhuma multa para você. Bom, passado isso, nós temos o quê? Vamos lembrar lá. As placas, elas têm as placas verticais, elas são classificadas quanto à função, não é isso? Aí nós temos a advertência, aí nós temos regulamentação e aí nós temos indicação, não é? Então, passamos pela regulamentação, passamos pela advertência, vamos à placa de indicação. Gostou da aula da professora Aliciane? Top de linha, não é isso, gente? Quer continuar assistindo a videoaula da professora Aliciane e muito mais, o curso dela completíssimo? Então eu convido você a acessar o nosso site, o lacconcursos.com.br e se matricular no nosso curso chamado Legislação de Trânsito Total. Este curso, super completo e atualizado, é composto por 3 módulos. O módulo Legislação de Trânsito 2014, que a professora gravou e atualizou este ano. Todos os anos, isso aqui já é regular, a professora atualiza esse módulo dela aqui conosco. Direção defensiva e resoluções de trânsito. 3 módulos por apenas R$ 60, 60 dias de acesso, ou seja, R$ 1 por dia, e a carga horária é mais de 34 horas. Tá certo, meus amigos? Então, venha se matricular conosco, o melhor custo-benefício da internet. Eu tenho certeza que você não irá se arrepender. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá